nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o superintendente da SAAD Leste, James Guerra, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde a todos. Superintendente, a gente está falando aí de uma obra da Galeria da Zona Leste, é um projeto que já se arrasta aqui em Teresina há alguns meses, e para a gente ter uma dimensão, né, é um projeto que vai resolver essa situação de enxurrada, de alagamentos ali na região da Avenida Homero Castelo Branco. Essa obra está em andamento, como é que está o cronograma dela? Bom, nós iniciamos a gestão em 1º de janeiro, né? Estamos com exato um ano de trabalho aqui na Prefeitura de Teresina. Logo no primeiro dia, o prefeito Doutor Pessoa esteve com toda a sua equipe justamente na obra da galeria, há um ano atrás. Nós encontramos, né, essa obra paralisada, né? Se dizia que pelos efeitos da pandemia, sem contrato vigente e com a empresa construtora Sucesso tendo entregue a obra, né? Então, ela já havia há mais de um ano paralisado suas ações e a gente encontrou a obra nesse pé. Bom, de lá para cá foi feita uma nova licitação que demanda tempo. Contratamos uma empresa chamada Gima, que venceu a licitação, que é uma empresa de São Paulo. Essa empresa recebeu ordem de serviço mais ou menos em maio, né? Regularizamos o contrato junto à Caixa Econômica, que é um financiamento. Essa obra hoje ela custa 64 milhões ao longo dos 30 meses em que ela vai estar sendo executada. E quando nós recebemos a obra paralisada, ela estava a 240 metros da Homero. De lá para cá, ela já andou 160 metros, faltando, portanto, 80 metros somente. Ou seja, nós já cumprimos, né, a primeira etapa, que seriam 240 metros, 160 metros. Se você passar agora lá, tem uma banca de revista na esquina do posto do supermercado Pão de Açúcar, e da loja de revista, da banca de revista, você já consegue ver a galeria chegando. O que significa a galeria chegar até a Avenida Homero, né? Significa a conclusão da primeira etapa, né? E o que isso implica? Implica que, né, todo esse movimento de águas que você viu, ele deixará de existir, porque quando a galeria chegar até a altura da banca de revista, a água deve ser absorvida pelos canais naturais que a própria galeria prevê, né? E o prazo de entrega estabelecido pela empresa dentro do cronograma, que inclusive está rigorosamente em dia, pagamentos absolutamente em dias, né? Estamos inclusive voltando da Caixa Econômica numa reunião lá, tudo em dia, a Prefeitura está cumprindo tudo. Eles devem entregar essa primeira etapa até o dia 31 de janeiro. Claro que nós dependemos, né, das condições climáticas, né? Não há como fazer uma obra quando ela está em meio às chuvas. Então, a gente acredita que, em média, né, o que vai chover dentro do cronograma, a gente imagina que consiga cumprir isso. Então, o senhor fala que até 31 de janeiro agora... É para a galeria chegar até a Homero e resolver o problema entre a Homero e a Jockey Club. Inclusive, ontem o prefeito fez uma reunião lá na SAAD Norte, pediu que nós conversássemos com a empresa para ver de que maneira poderia ser acelerada a obra, né? Então, ainda mesmo ontem à noite, nós falamos com a direção da empresa em São Paulo e o empresário garantiu que quarta-feira agora coloca mais 15 homens trabalhando. Por quê? Porque toda vez que há uma chuva torrencial desse tipo, é levado para dentro da galeria, é levada sujeira, é levada areia, é levado concreto. Então você precisa desobstruir o canal e voltar a construir. Feita essa primeira etapa, né, a gente imagina que grande parte desse problema na região ali da Homero Castelo Branco seja resolvido. É preciso a gente entender que essa região que a gente está falando aqui do Pão de Açúcar, se você for para o lado que é a João 23, ela é mais elevada. Se você for para a Avenida Jockey Club, ela é mais elevada. E ela recebe todas as águas do São Cristóvão que descem com fluxo natural, que a gente não pode alterar o fluxo natural das águas. Tem que fazer a galeria de acordo com o fluxo natural das águas. Então, até o dia 31, né, para essa etapa estar sendo entregue e a gente deixa de ver esse tipo de situação. É por isso que o vice-prefeito deu uma entrevista ontem e disse, olha, é a última vez que vai estar se vendo isso. Por quê? Porque até o dia 30 de janeiro, essa obra, nessa etapa, ela é concluída. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é entre a Homero e a Kennedy, que é uma etapa que vai demorar um pouco mais, o trecho é maior, mas nós temos 30 meses para executar.
Só que, pelo volume de chuvas que a gente viu, quer dizer, o principal ponto de convergência das águas é ali no Pão de Açúcar. Então, já será um grande ganho para o teresinense que, efetivamente, ali não haja esse acúmulo e não haja esse tipo de prejuízo. A gente também está pedindo ao S-Trans que sinalize aquela via na hora da chuva, né? Esse é o ponto que a gente queria chegar. O motorista em questão, né, a gente que cobre isso há muito tempo, a gente sabe que ali é um ponto que não se deve trafegar durante período de chuva, né? Eu nem espero ser um período de grande precipitação. Na verdade, começou a chover, eu já não passo por ali. Mas o motorista em questão, ele disse que não havia nenhum aviso nesse sentido. Em que é que pode se melhorar nesse aspecto? Bom, existe a sinalização da obra em si, né? Ela está em placas muito grandes. Agora, nós pedimos que a S-Trans faça isso para comunicar aos motoristas que, assim, 2 horas depois da chuva, né, esse problema ele não persiste, você consegue passar de carro. Mas durante a grande precipitação da chuva, quando você for tentar passar ali, você vai ter um grande movimento das águas, o que gera esse tipo de situação. Nós já de sexta-feira para sábado já colocamos umas barreiras de concreto que contiveram um dos veículos, mas o outro veículo não ficou contido na barreira de concreto. Reforçamos hoje novamente a barreira de concreto. Essa barreira só tem uma finalidade, é evitar que carro não ultrapasse, né? Mas a gente também vai sinalizar ao Homero Castelo Branco, eu digo a gente, a S-Trans, porque é o órgão competente para fazer isso. Nós já solicitamos isso à S-Trans e ela vai sinalizar ali, mostrando que o condutor não deve passar de moto ou de carro, muito menos a pé, né? Naquele pequeno trecho ali entre a Avenida Senador Elião e as imediações ali da João 23. Isso só durante a precipitação das chuvas. Horas depois, isso é liberado pelo próprio volume das águas, até porque tudo que se fez da galeria já tem uso funcional. Ou seja, muita parte da água que poderia ter sido acumulada, por exemplo, entre aquele restaurante na Jockey Club, o Picuí, e a parte de dentro aqui da Senadora Leão, já foi canalizada para a obra que já está sendo feita. Ou seja, cada metro que você avança de galeria, ela já tem a sua funcionalidade, ela já está funcionando. Claro que não é em estado perfeito, porque ela não está toda acabada. Mas com a primeira etapa dessa obra, a gente consegue fazer isso. Lembrando que essa situação em Teresina, ela tem mais de 30 anos, né? Mas que nessa gestão a gente conseguiu já avançar os 160 metros, superando todas essas dificuldades. E qualquer pessoa pode ir lá na banca de revista que já vai ver a obra chegando. Isso vai ser bom para o teresinense, vai valorizar muito a questão dos imóveis lá, vai liberar a passagem de acesso a João 23. E não vai ter mais esse risco. E não vamos ter mais esse tipo de incidente. Superintendente, a Zona Leste de Teresina, pela própria característica dela, ela sempre reúne muitos problemas quando se cai uma chuva volumosa, como é que a gente tem visto nos últimos dias. A gente mostrou agora há pouco um exemplo lá no bairro Satélite, né, na Rua Branca, onde ali manilhas, né, a gente percebe parte ali da via, né, ruiu. Há um risco para as pessoas que trafegam por ali. E como é que a SAAD vai trabalhar para fazer esses reparos e quantos pontos parecidos com aquele a SAAD Leste está monitorando nesse momento? Bom, nós publicamos em relatório 180 pontos de alagamentos na Zona Leste. Desses 180 pontos, nós temos 36 que são mais severos, né? O que quer dizer um ponto severo, né? Quer dizer que, se você trafegar de carro, trafegar de moto ou edificar qualquer casa naqueles pontos ali, a tendência é que o fluxo das águas vá ocasionar algum tipo de situação indesejada para nós. Segundo ponto é dizer o seguinte: a região do Satélite em si, ela é uma região geograficamente difícil para você construir uma galeria. Eu estive lá no local, inclusive onde houve um incidente de morte do João Marcelo. E a gente, com os engenheiros lá, todo mundo entendeu que a intervenção tem que ser feita da Vila Bandeirante no sentido do Vale do Gavião. Ou seja, que a interferência que a gente promova de engenharia não seja no bairro Satélite. Ou seja, a gente tem que minimizar a chegada das águas no bairro Satélite. Porque pela própria geografia dele, se a gente construir a rua, você vê que a força da água leva a rua. Se construir um pequeno muro de arrimo, a força da água leva. Segundo, dizer que houve um volume de chuvas muito incomum, né? A gente, quando faz a projeção de uma galeria, uma projeção de uma rua, a gente faz dentro da média dos índices pluviométricos, porque senão você acaba gastando 3, 4 vezes mais em todas as obras.
Então, com esses pontos críticos que já foram levantados, já foram levados a Sendu, já foram levados à reunião, o prefeito determinou que nós fizéssemos as ações emergenciais. Então, esses 36 pontos do satélite receberão intervenções menores, recuperação do calçamento, a continuação do dique, a construção do muro, para a gente evitar transtornos ainda esse mês de janeiro. A gente já vai estar contratando a empresa para fazer esses reparos. Agora, as interferências de maior magnitude, elas serão feitas na Vila Bandeirante e no Vale do Gavião, tá certo? Por quê? Porque interferindo lá de maneira mais enérgica, né, já vai diminuir o fluxo de águas que desce naturalmente. E aí eu volto, a gente tem que seguir o fluxo natural das águas nas obras. Eu não posso desviar águas porque você cria todo um problema relacionado com a preservação do meio ambiente. Então tem que seguir o fluxo. E o fluxo indica que a obra deva ser na Vila Bandeirante e no Vale do Gavião, para evitar que esse acúmulo de água chegue no satélite. Mas o satélite receberá ações de intervenções menores e médias para que a gente evite que isso aconteça. Por exemplo, no caso aí do João Marcelo, que foi vitimado pela questão das águas, a gente vê que o local onde o carro desceu, né, é um local, para você ter uma ideia, ele avança 600 metros em relação à lagoa. 600 metros. E na lagoa você não faz calçamento, você não faz avenida, né? A proteção que existia de ferro lá cedeu por um lado e o carro acabou passando na única possibilidade que existia de passar um veículo. Mas existe até uma barreira de proteção. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma outra barreira de proteção, mas essa barreira de proteção é para que o carro não desça. Não é para conter a água, porque a água não é contida por esse tipo de barreira. Então as intervenções elas acontecerão. O prefeito está ciente, desde ontem nós temos reunião e a gente sabe dos inconvenientes, sabe que isso é um problema histórico de Teresina, a gente sabe que choveu muito, mas a gente também está preparado para dar resposta e o bairro Satélite vai receber as intervenções, Vila do Avião e Vale do Gavião e também a Vila Bandeirantes. E a Homero, a providência já foi tomada, que é a construção da galeria que está em perfeito andamento. A gente lamenta muito, sente muito o transtorno das pessoas e vocês podem ter certeza que as equipes estão trabalhando todo dia, que a gente vai recuperar o que foi destruído e vai tomar algumas ações, como sinalizar vias para evitar que os carros passem. E a gente pede encarecidamente aos motoristas de veículos, eu sei que o sujeito que está trabalhando num aplicativo, ele está precisando ganhar aquele dinheiro, mas a gente sabe que quando há um grande volume de chuvas, né, a recomendação mais correta é que não se passe por esses trechos para que a gente não tenha resultados muito ruins, porque 2, 3 horas depois a água tem a sua vazão normalizada, né? E aí a gente vai fazer os reparos de calçamento e tudo que sejam necessários. Muito obrigado, Superintendente James Guerra, da SAAD Leste, pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço, a SAAD Leste está com a equipe de prontidão desde dezembro, estamos em parceria com a Defesa Civil, cadastrando as pessoas que tiveram algum tipo de prejuízo com o aluguel solidário e com o reparo nas casas que se fizerem necessárias em razão dos danos da chuva, tá bom? Pode procurar a gente lá todos os dias que nós estamos lá para dar essa resposta. Obrigado, Superintendente.